Olá, bem-vindos ao nosso bate-papo sobre cardio-oncologia. Eu sou a Ariane Macedo, sou médica, cardiologista e cardio-oncologista e estou aqui hoje acompanhada da minha grande amiga, a doutora Carolina Silva, que é cardiologista e cardio-oncologista, para a gente fazer um bate-papo bem descontraído, bem leve sobre a cardio-oncologia e por que todo cardiologista, todo clínico, na verdade, né? Todo mundo que lida com paciente oncológico deve conhecer um pouco mais sobre cardio-oncologia. Né, Carol? O que você acha disso? Bem-vinda! Obrigado, Ariane. Um prazer enorme estar aqui hoje batendo papo sobre um tema que a gente gosta tanto, que a gente faz com tanta paixão aí há muitos anos, né? Graças a Deus, a Cardio-Onco está aí na crista da onda, todo mundo querendo saber um pouquinho, e eu acho que esses bate-papos são super construtivos para a gente levar adiante aí essa área tão apaixonante. Total, né? Que a gente fala disso todo dia, né? A gente trabalha junto há tanto tempo, começamos juntas e estamos juntas, né? Se Deus quiser, por muitos anos. E Carol, a gente brinca, né? Que a gente, desde o começo da Cardio-Onco, a gente ouve uma pergunta e a gente continua ouvindo essa pergunta aí depois de mais de quase 15 anos que a gente está nesse campo. Cardio-oncologia é câncer no coração? O coração tem câncer? O que é cardio-oncologia? Eu não sabia que coração tem câncer também, né? Então, acho que explica um pouco para o pessoal aí o que a gente faz, o que é a cardio-onco de verdade e se coração tem câncer. Que todo mundo quer saber. Legal, Ari. Realmente, a pergunta de 1 milhão, né? Então, é importante a gente lembrar que, sim, coração tem câncer, mas são tumores muito, muito raros e absolutamente não é o dia a dia da cardio-onco, né? Há quem chame também a cardio-oncologia de oncologia cardíaca, oncologia cardiológica, oncocardio, enfim. Mas o fato é que é a área da cardiologia que se dedicou a estudar a relação entre o câncer e o coração. Então, aqui a gente está falando desde doentes cardiopatas antigos que descobrem um tumor, e a gente faz isso muito no dia a dia, né? Sim. E não deixa de ser uma variação da cardio geral, mas que precisa de conhecimentos específicos sobre oncologia. E o que as pessoas comentam mais e que é o menos frequente na prática, mas que é de extrema importância, que são as lesões cardíacas relacionadas ao tratamento do câncer. E aqui a gente pode também estar falando de quimioterapia, que afeta o coração, de radioterapia, que afeta o coração, cirurgia oncológica e as questões do perioperatório. Então, a gente está falando de uma série de questões aí, drogas novas, drogas antigas, então também não é só insuficiência cardíaca, a gente tem uma série de possibilidades, virtualmente todas as doenças cardiovasculares podem acontecer secundárias ao uso do tratamento para o câncer, então é uma área muito vasta e é uma área que tem ganhado cada vez mais espaço, né, Ari? Eu acho que essa dúvida e esse burburinho aí tem um motivo, porque realmente esse conhecimento abriu toda uma nova área aí de atuação, Sim. Como você disse, tanto para o cardiologista quanto para o clínico geral, né? Porque se a gente pensar bem, né, Carol, câncer e doenças cardiovasculares são as primeiras causas de morte no mundo inteiro. Se revezam entre os países, né? Na maioria dos países é a doença cardiovascular e em outros é o câncer, mas sempre primeiro, segundo lugar, numa dobradinha, né, mortal, né? E é interessante porque eu acho que a nossa presença junto ao oncologista vem de um grande avanço da oncologia. Né? Se tem uma área nova, que a oncologia é nova dentro da medicina, que avançou demais nos últimos anos e que mudou a história da humanidade, né? De doenças que eram extremamente rápidas e altamente fatais, com um tempo de vida após o diagnóstico curto, isso mudou radicalmente em diversos tumores, desde tumores muito frequentes como o de mama, até tumores mais raros como melanomas, né, mas extremamente agressivos. Com o avanço se tornou necessário pensar sim no tratamento, mas também nas consequências desse tratamento a longo prazo, médio e longo prazo, porque os pacientes vão viver mais. Então eu acho que é muito bem-vindo a gente hoje, não só na cardio-oncologia, mas em outras áreas também, né? Por exemplo, reumatologia, em que você não tinha opções, hoje você tem um cardápio de opções, vamos assim dizer, de terapias muito efetivas, mas o preço a pagar, né? Dizendo assim, ou seja, a toxicidade que esse tratamento pode dar, ela tem que ser medida por uma toxicidade aceitável do ponto de vista
do própria qualidade de vida do paciente, mas também de toxicidades que podem ser tratadas, né? Então, acho que eu vejo isso, eu sempre falo isso para os pacientes, né? Porque os pacientes chegam para a gente muito, quando são encaminhados do oncologista, muito desanimados, porque já está enfrentando um tratamento oncológico e ganha mais uma novidade que agora, né, quando é decorrente do tratamento do câncer, a toxicidade cardíaca, que também vai ter que tratar o coração. E eu acho que uma das nossas missões é inverter um pouco isso e trazer essa história que eu gosto sempre de explicar, que isso é uma necessidade porque eles vão viver mais tempo. E a gente precisa cuidar disso para não deixar uma sequela, que pode ser, às vezes, muito incapacitante para a vida da pessoa, mas também para apoiar os oncologistas nas terapias que eles brilharam, né? E eu acho que todas as áreas da medicina têm que aprender muito com oncologia, com investimento, às vezes com respostas muito demoradas para uma determinada droga, e que, sim, eles estão vencendo, e eu acho que a gente tem que trazer esse otimismo, né? Carol, e para você, na sua opinião, desde que você começou na cardio-oncologia, conta um pouquinho como que a sua história como diz, né? A gente brinca, né? Quando você foi picada pelo bichinho da cardio-onco, que a gente se apaixona por essa especialidade. Conta pra gente um pouco como que você chegou a se especializar e fazer a prova de título da AICOS e hoje ser a sua área de atuação prioritária. Ah, legal. É sempre gostoso falar da nossa história, né, Ari? Claro. E eu acho que é muito isso, é uma relação de amor à primeira vista. Quando a gente entra de cabeça nesse mundo, é muito, muito gratificante, é uma delícia fazer cardio-onco, né? E eu encontrei a cardio-onco... Logo que eu terminei minha residência de cardiologia, eu fui fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca e ficava lá no INCOR, na UTI, cuidando de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E, na época, o Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina da USP, o ICESP, estava sendo inaugurado e fui dar plantão também na UTI. Que ano era isso, Carol? Isso foi em 2009. Tá. 2009, meados de 2009. O ICESP tinha sido inaugurado fazia poucos meses e eles estavam precisando de médicos para trabalhar na UTI. E eu que trabalhava com UTI no INCOR, fui trabalhar na UTI do Instituto do Câncer. E dando plantão, o pessoal da oncologia estava sempre indo lá pedir socorro para as questões cardiovasculares, porque na época não tinha cardiologista no hospital, o instituto era recém-inaugurado, a cardio-oncologia era super nova. Nenhum hospital brasileiro tinha grupo organizado de cardio-oncologia. E aí os oncologistas estavam sempre indo lá pedir socorro. E aí a gente começou a precisar estudar para orientá-los da melhor maneira. E aí surgiu a proposta lá no hospital de criar um grupo de cardio-oncologia, até então o primeiro no Brasil. E aí fomos todas animadas viajar para os congressos internacionais, porque não se falava disso aqui. Sim. Inclusive, te encontrei em vários desses congressos, né? Em Houston. Éramos figurinhas carimbadas. Tem tempo, hein? Tem tempo. E a gente lá super animada e querendo sugar tudo que a gente tinha de conhecimento, porque tudo isso era fora do Brasil na época. E aí, voltando para cá, tive a honra, né, e a felicidade de estar ali no Instituto do Câncer, na criação do serviço de cardiologia. E aí, trabalhando na UTI, mas comecei a atender cardiologia lá. Ambulatorial, né? Ambulatórios, consultas, a princípio, pré-operatório de paciente que ia operar. E aí, fomos estendendo esses ambulatórios e estudando. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente aprendeu na raça, né, Ari, trabalhando, porque na nossa época não tinham cursos, não tinham especializações, a gente ia para os eventos fora e lia muito. E conversava e tirava dúvida, e aí, com o surgimento do serviço, a gente foi aprendendo junto. Sim. E aí, depois de 8 anos já no serviço, já estava tudo funcionando super bem, a parte da assistência, os ambulatórios, os protocolos. Aí a gente teve a iniciativa de criar o primeiro curso de especialização em cardio-onco também do Brasil. Ali a gente viu a necessidade de ter a formação mesmo padronizada na área. E foi uma grande honra para mim também poder coordenar esse programa e montar esse programa. E foi muito intuitivo no começo, vendo ali, poxa, o que eu passei em todos esses anos, o que foi muito importante eu ter aprendido, o que foi essencial, o que faltou. E aí a gente montou aquele programa ali como o programa dos sonhos, né? Tudo que eu queria que tivessem me ensinado.
E um dos maiores aprendizados que a gente pode ter é ensinar, né? E montar, e trabalhar com quem está aprendendo, e montar programas de aprendizado. Isso foi uma experiência única para mim. E foi aí que eu me apaixonei pela docência também. Aham. E aí... Nesse meio tempo você fez seu doutorado, né? Nesse meio tempo fiz meu doutorado. Foi mãe. Fui mãe, tudo. Vai assim, né? A Exato. gente vai, aparece mais uma coisa, eu vou Exato. também, né? Acho que Foram filhos. não espera, não. Um filho foi o programa de formação em cardio-oncologia lá, do ICESP, da USP. Aí teve a minha filha Isabela, teve meu filho doutorado. E aí, não contente, eu quis o quarto filho, que foi a certificação internacional em cardio-onco. Que foi também uma coisa muito importante. A gente não tem essa certificação no Brasil disponível, então não tem como alguém aqui se dizer especialista em cardio-onco, não é uma área reconhecida pela... A residência foi agora, recentemente, Foi recente, né? Agora, né? Primeiro ano vai ser agora, né? Não é uma área de atuação que é reconhecida pela AMB. Sim. Então, a gente não tem uma titulação nacional. E aí, fui atrás da titulação, a gente, né, tive o prazer de fazer a prova junto com você na mesma turma, fizemos a prova, né? Suamos. Muito. Uma prova super difícil, mas foi muito, muito honroso para nós trazer esse título para o Brasil, né? E a partir daí, a minha meta de ensino, você bem sabe que você participou disso tudo comigo, foi trazer para os nossos alunos essa certificação, essa possibilidade de ter contato com essa cardio-oncologia de ponta e mundial, né? E é isso, basicamente eu fui me apaixonando conforme eu fui tendo contato, e quanto mais eu entrava nesse mundo, mais eu queria estar lá. Sim. E tive a honra de dividir essa jornada com você, né? Não, com certeza. Conta um pouquinho, você, Ari, que aqui... Não, para mim também, né? Acho que foi uma... E interessante você falar, foi 2009, porque eu sempre brinco com os pacientes e com nossos amigos oncologistas, né? A gente tem muitos amigos da oncologia, né? A gente criou laços e parcerias em vários serviços e setores onde eu passei. E interessante você falar de 2009, porque eu acho que a oncologia, a cardio-oncologia nasce muito também com uma droga, né? Que foi o Herceptin. O trastuzumab, ele foi uma das drogas mais importantes da oncologia, mas as drogas mais importantes da medicina, né? A primeira vez que a gente tinha uma terapia alvo para um tipo de câncer de mama relativamente comum, o câncer de mama HER2, que é um subtipo de um câncer que era até então muito agressivo, com péssimo prognóstico. Ganhou até um filme, né? Sim. A história do trastuzumab. E de repente, essa droga se torna disponível, ganha todo o noticiário internacional, e só que ela causava toxicidade cardíaca, né? Então, eu brinco que talvez o grande momento da cardio-onco, que foi mais ou menos nessa época, nasce o ICESP, né? Que foi quando o ICESP estuda o câncer da USP, que é um grande instituto maravilhoso, público aqui em São Paulo, mas aí também vem junto uma carga de um problema novo, né? Não tão novo, porque no câncer de mama a gente usa muito uma terapia, que é a antraciclina, que já é desde a década de 70 conhecida como toxicidade, mas uma toxicidade diferente numa droga extremamente importante para essas pacientes no mundo todo. Então, a cardio-onco nasceu também com isso, né? E eu acho que a gente estava no momento disso e fomos atrás. E agora, e comigo foi a mesma coisa, eu tive a oportunidade também de fazer minha residência na Universidade de São Paulo, Clínica e Cardiologia. Também tive a oportunidade de ter contato com grandes oncologistas que me ensinaram muito, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, onde eu fiquei durante um período, onde me deram várias oportunidades e que agora vem muito na linha do que você falou, né? Não precisa ser, eu acho que não vai ser mais tão doloroso aprendendo, batendo cabeça, como diz, né? Ou seja, errando um pouco para poder acertar muito. Então, acho muito desse desejo nosso de criar uma plataforma de educação em cardio-oncologia que atendesse às necessidades diferentes dos colegas que lidam com o paciente oncológico. Era um desejo nosso antigo, né? Como médicas assistentes, né? A gente vê paciente, a gente cuida do paciente, a gente cria um laço muito forte, né? Os nossos laços com os nossos pacientes são interessantes, como a gente adquire uma parceria estamos com você, e o paciente precisa muito disso. Então, eu acho que a cardio-oncologia agrega um valor
a esse grupo de pacientes tão delicados, muito grande. A gente recebe muito feedback, muito emocionante até. Então, nesse momento hoje, além, né, de acreditar que a gente consegue ajudar muito, a sensação de fazer a diferença realmente entre parar ou não uma quimioterapia, que a gente sabe que é importante, e você poder contribuir com esse momento de cada um dos pacientes é sem preço, né? Então, acho que todo mundo que lida com cardio-oncologia sabe o quanto a gente comemora junto, né? A gente bate o sininho junto com eles. É muito emocionante essa parceria e coisas que na cardiologia a gente faz, mas a oncologia, né, é diferente. E a gente se tornou, eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa melhor e uma médica melhor cuidando desses pacientes. Aprender da previsibilidade da vida, que não é novidade. Mas quando ela está ali, né, sendo vista, muda tudo, né? E muda tudo da gente pensar, muitas vezes, o paciente chegar com uma notícia que o tumor voltou, vou tratar, né? E eu já, assim, né, no começo, nossa, meu Deus, como, né? Como é que ele tá? E ele falou, não, é um dia de cada vez, eu vou em frente, eu vou tratar. Então, isso mudou tanto a maneira como eu enxergo a medicina também, né? E essa humanização, da gente sentar do outro lado com o paciente, conhecer a família. E a cardio-oncologia me proporcionou isso, né? Diferente de que eu continuo a cardiologia é a mesma, né? Sim, sim. O doente que tem suas peculiaridades. Então, hoje, a nossa missão, né, eu acredito, não só aqui na Galen, mas nos outros demais serviços onde a gente trabalha, mas aqui com uma capacidade de granular esse conhecimento, porque é online, né, porque é a gente, né, dando o melhor da gente, refinando um pouco o essencial, como a gente, né, vai ter aí o lançamento em breve do nosso curso, o Essencial em Cardio-Oncologia, para as diferentes necessidades dos diferentes colegas que lidam com esses pacientes. E no fim das contas, né, a gente quer cuidar melhor deles, dos pacientes oncológicos. Eles são especiais, né, e muito, muito gratificante. Então, eu convido, como diz, né, a experimentar essa sensação, né, de fazer a diferença de verdade na vida do paciente, não é? Eu acho que é isso que vicia. Muito eu acho que é esse o bichinho, é esse, não é? Eu acho. E eu acho que é por isso que a cardio-onco, ela tem uma entrada em toda a clínica médica como um todo, não só na cardiologia, porque, sendo muito honesto, são poucos os cardiologistas que vão estar dentro de um centro de câncer e que vão fazer cardio-onco na maior parte da sua jornada semanal. Acho que 100% praticamente, né, pouquíssimas pessoas fazem, 80%, mas a maior parte dos cardiologistas vai ver esse paciente eventualmente, e os clínicos. Então, acho que é por isso que a cardio-onco é tão legal, porque ela aproxima a gente da própria clínica. Sim. A gente volta a estudar outras questões mais gerais do paciente, a gente volta para esse estar ali para toda hora e não só para pedir um cateterismo, olhar se o seu colesterol está na faixa. A gente volta um pouco para essa essência tão do médico mesmo, que é estar ali sendo o suporte para o paciente porque ele precisar. Sim. E a cardio-onco acaba proporcionando isso para nós. Então, eu acho que tem muita entrada na cardiologia e na clínica médica como um todo, para qualquer especialidade. Eu acho que pílulas ali de cardio-oncologia são muitíssimo bem-vindas para todo clínico que vê um paciente com câncer em algum momento. E haja vista que é a doença que mais mata em alguns países e compete com a doença cardiovascular. Eu adoro aquele editorial que fala que câncer e doença cardiovascular, 2 pontos. Será que os assassinos estão em conluio? Porque, né, as doenças andam juntas em muitos fatores de risco. Sim. E o tratamento do câncer teve um sucesso tão estrondoso a ponto de fazer os doentes chegarem na idade de terem infarto, de ter AVC. Anteriormente, eles morriam antes do próprio câncer. Hoje em dia, eles vivem e eles se dão ao luxo de chegar na idade de ter essas complicações. E mais, o tratamento do câncer, muitas vezes, acelera. Sim. Porque o paciente sai hipertenso, ele sai com uma alteração da glicemia, ele sai, eventualmente, ele não tem toxicidade aberta, uma doença cardiovascular, mas o tratamento induz a fatores de risco cardiovasculares. Sim, total. E é um doente que infartaria com 60 anos, ele infarta com 45, por exemplo. Sim. Então, a gente vê isso muito na prática. Então, de novo aqui, trazendo para a prática clínica, não é só o cardiologista que vê esse doente, né? Sim.
o clínico e tudo mais. E, Carol, nesse sentido, como você vê as possibilidades, para quem você acha, né? A gente já falou que tem o essencial, né? Mas a gente teve a honra, né, de fazer a pós-graduação da Galen, formamos uma turma da qual a gente tem muito orgulho, né? Uma turma de colegas que hoje estão no Brasil inteiro, ajudando também outros serviços e colaborando com outros serviços, e novas turmas estão por vir, né? Então, você poderia passar um pouco para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, para quem você imagina que a pós-graduação, que é um curso mais extenso, o que a pessoa adquire no final? Para quem você acha que esse curso que nós fizemos, né, com tanto carinho, você imagina que é o alvo que poderia ter muito benefício desse curso? Legal, Ari. Antes de responder, só contextualizar um pouco, que até o surgimento desses cursos, a única formação oficial de cardio-oncologia que a gente tinha no Brasil eram os programas de complementação especializada, que é o nome oficial pelo MEC, né? Que a gente chama na prática de fellowship. Então, o ICESP foi o primeiro fellowship, a gente tem alguns outros hospitais que tem, mas o público-alvo desses programas eram residentes que acabaram a cardiologia e que estão querendo uma subespecialização na cardio, da mesma maneira que a pessoa pode escolher ecocardiografia, pode escolher hemodinâmica, pode escolher arritmia, ela poderia escolher cardio-oncologia. Então, era uma formação até então muito restrita. Sim. O aluno tinha que parar a vida dele, ou ele era residente, ele continuava ali no R+, que a gente diz, Sim. ou ele era uma pessoa que já estava trabalhando como cardiologista e tinha que parar tudo, mudar de cidade, voltar a ser residente, muitas vezes sem bolsa. Sim. O ICESP tinha bolsa, alguns programas não tinham nem isso, e ficar um ano ali frequentando um hospital com a carga horária e os afazeres de um residente. Sim. Então, era muito restrito a formação em cardio-onco. E aí, a ideia de fazer o programa, né, tanto eu quanto você, o que a gente mais ouvia era a gente que vinha nos serviços e falava: doutora Carolina, eu posso te acompanhar um mês? Eu sou cardiologista, eu trabalho no Acre, mas eu queria vir para São Paulo para acompanhar um serviço de alto volume e aprender um pouco de cardio-oncologia. Posso acompanhar você um mês? Posso, doutora Ariane, eu posso ir lá na Santa Casa, acompanhar o seu ambulatório? Sim. A gente recebia esses pedidos toda semana, pelo menos uns 2, 3 pedidos, e a gente não tinha espaço para colocar tanta gente e não tinha uma estrutura organizada para isso. Sim. Então, daí surgiu a vontade nossa de criar um programa de formação que fosse robusto, que fosse oficial, que tivesse chancela do MEC e que pudesse dar uma formação aprofundada em nível de complementação especializada ou fellowship, mas para essas pessoas que não tinham condições de tempo mesmo, de parar a vida para fazer isso. E foi assim que nasceu, então, o programa de pós-graduação. Então, um programa de pós-graduação lato sensu, chancelado pelo MEC, de 360 horas, que a ideia foi dar uma formação aprofundada para profissionais que querem, de fato, se especializar em nível avançado em cardio-oncologia. E como um objetivo secundário, o objetivo principal, claro, que era ensinar os fundamentos com profundidade, o objetivo secundário era preparar esses alunos para a prova de certificação da AICOS, a Sociedade Internacional de Cardio-Onco. Então, para desenhar esse programa, a nossa ideia foi dar uma formação aprofundada em princípios de oncologia. Então, ali o aluno tem aula com o oncologista, com o radioterapeuta, com o cirurgião oncológico, com o radiologista intervencionista oncológico. Sim. E medicina nuclear, enfim, genética, oncogênese. Tivemos aulas com todos esses especialistas, não cardiologistas, para dar uma formação bem aprofundada para o cardiologista nisso. E depois desses fundamentos, a gente colocou o módulo das neoplasias. Então, ali o aluno, por exemplo, aprendia neoplasia de mama com o oncologista, tratamento para o câncer de mama com o oncologista. E depois vínhamos nós da cardiologia falando sobre questões cardiovasculares envolvidas, tanto toxicidade quanto manejo da doença cardíaca crônica. E a gente repetiu essa receita mágica de bolo, que foi o jeito mais intuitivo e mais didático que a gente achou para ensinar isso para um cardiologista. E a gente foi repetindo isso com cada uma das neoplasias. Tem você vai lembrar dessa história, saiu nesse meio tempo um artigo da AICOS, que era um a Sociedade guia, Internacional que é a Sociedade Internacional,
e com uma receita de bolo. O que deve ter um programa que ensina a cardio-oncologia em nível raso, em nível intermediário, em nível aprofundado, e a gente teve a capacidade de pegar aquele artigo e linha por linha riscando tudo que estava escrito, que deveria ter num programa avançado. A gente teve esse cuidado. Então, é um programa muito robusto, muito aprofundado. A gente faz isso, então, com todas as neoplasias que está preconizado naquele artigo, cabeça, pescoço, sistema nervoso central, coisas que nem são tanto do dia a dia, mas a gente quis dar essa formação completa. E no final, como brinde, como é nossa marca, né? Foi nosso pedaço de xodó do curso, foi o módulo de soft skills. Sim. Então, a gente entende que alguém que vai fazer cardio-oncologia em nível aprofundado precisa ter um olhar para além ali só da doença. Sim. Então, ali a gente falou de saúde mental, empatia, estresse, burnout, vínculo com o paciente, ferramentas de comunicação, storytelling, inovação em saúde. Foi um bloco assim super fora da caixa, mas que a gente entende que realmente essa formação que a gente quer dar. Sim. Então, o público-alvo seriam profissionais majoritariamente cardiologistas. O oncologista também pode fazer, mas acaba fugindo um pouco da expertise dele, esse conhecimento tão robusto em cardiologia, né? Certo. Então, o público-alvo são cardiologistas que querem ter essa formação em nível aprofundado, que querem ter a certificação internacional da AICOS, da Sociedade Internacional de Cardio-Onco. E esse perfil, geralmente, são cardiologistas que estão inseridos dentro de centros oncológicos, ou que são cardiologistas parceiros de centros oncológicos, ou que ainda não são, mas que têm um plano de, no futuro, se dedicar a isso. Querem se aprofundar para estarem aptos, né, a abrir uma clínica direcionada, né? Exato. E a gente tem muito orgulho de dizer que essa nossa turma, a primeira turma, foi, assim, um sonho dourado, vamos dizer, porque foi a primeira turma e a gente viu ali a materialização de toda esse ideal que a gente tinha de dar uma formação completa. Confesso que foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz na minha carreira como um todo. E com muito orgulho também eu digo que, dentre os nossos alunos que prestaram a certificação da AICOS, a gente teve 100% de aprovação. Com nota altíssima, né? Com uma média altíssima, alta, né? A gente recebeu um e-mail super legal. E agora já estamos na segunda turma, uma turma também fantástica, né? De pessoas super engajadas. E é isso, né? Acho que assim, a realização nossa de um sonho, né? De um objetivo que a gente encontrou uma casa, né, para fazer. O professor Renato Lopes nos ajudou, né, nos apoiou nessa empreitada, trazendo toda a bagagem científica da própria estrutura inicialmente do BCRI, de toda, né, a questão desculpa né? Não, mas desculpa te interromper, é que assim, um pilar importantíssimo do curso que eu acabei me apegando aqui às coisas. É só paixão, Carolina, não tem jeito, né? A soft skills o brilho nos olhos. Sai até uma luzinha, assim, né? Mas a gente teve um bloco, um módulo só de pesquisa clínica, porque também no nosso entendimento... um podcast, né? Total. De pesquisa clínica em cardio-oncologia, com toda a sua dificuldade dos estudos, né? Mas, assim, isso é uma outra demanda que a gente precisa trazer. Tem muita coisa a ser melhorada nessa área, né? E dado a expertise e toda a estrutura de pesquisa do BCRI e a experiência e a vivência de décadas como um dos principais pesquisadores no mundo da cardiologia do professor Renato, para a gente foi praticamente automático que a gente trouxesse isso para o curso e com um grande diferencial, né, Ari? Porque o que a gente mais vê são cursos onde as pessoas não têm nenhuma experiência em pesquisa clínica e se propõem a, eventualmente, ensinar sobre e analisar evidências sem uma formação. Então, para a gente foi muito importante poder dar esse know-how para os nossos alunos. Então, vejam que é um curso que é muito robusto, ele tem vários pilares e a formação é bastante completa. Que eu queria agora te perguntar que uma demanda também muito grande que a gente tem é desse perfil de aluno que está lá, por exemplo, no Tocantins, ele atende um doente por mês e olhe lá, mas é uma coisa que ele tem uma curiosidade, um interesse. Que tipo de sugestão, que tipo de formação você sugeriria para esse cardiologista geral, que ele tem o interesse de aprender na área, mas ele não tem essa necessidade de ter uma formação tão aprofundada? Certo, e MEC, né, e com toda a questão do diploma de pós-graduação. Então, Carolina, a gente pensou muito nisso, né, da necessidade de cada profissional de atender e entender a cardio-oncologia com diferentes níveis de profundidade. Então, para isso,
a gente criou, né, que é um novo curso, que vai ter um lançamento em breve, vai ter uma live surpresa não, a gente vai avisar a data direitinho, de lançamento do curso essencial em cardio-oncologia, em que a gente vai destrinchar, né, o essencial em módulos mais curtos, né, um curso de curta duração, de 12 horas, um pouco mais, com aulas ao vivo, com interação, com perguntas e respostas, para trazer o essencial dos principais tumores numa linguagem prática que o colega cardio, clínico, geriatra, endócrino, quem está lidando com esses pacientes deseja entender sobre a cardio-oncologia, às vezes até por curiosidade, né? Eu acho que tem também, ou aluno de graduação, é um curso que consegue falar também com aluno, um aluno de final de curso de graduação de medicina, que quer estar ali naquela, né, área ali para se decidir, e que vai precisar entender da cardio-oncologia. E a gente colocou também, né, no módulo, são módulos também divididos por tumores, também foi uma coisa que a gente, né, pensou bastante. Para o não oncologista, é muito interessante saber, entender pela doença oncológica de base. A gente criou também o módulo de urgências, né, para o colega emergencista, que precisa entender algumas drogas que estão aumentando muito o uso por bem dos nossos pacientes, que é a imunoterapia, em breve CAR-T-cell, né? A gente acredita que vai aumentar muito o número de pacientes, que tem peculiaridades muito interessantes que o médico da porta precisa saber. Sim. Que aquelas primeiras horas de atendimento vão fazer toda a diferença. E também, né, não podia deixar de falar da nossa área que a gente gosta muito, que é a comunicação de notícias difíceis, né? A gente vai trazer, né, um pouco das ferramentas de comunicação, porque a gente sabe, eventualmente, que quem passa essa notícia, às vezes, do paciente oncológico, né, num caso de uma fatalidade, muitas vezes é o colega da emergência ou dali do PS. Então, a gente também acredita que é importante reforçar isso, então acho que tem uma demanda para fazer esse curso. A gente vai estar criando, né, com muito carinho, vai ser lançado em breve, né? Acompanhe aqui as nossas informações, os nossos informativos que vocês vão saber. E a ideia é essa, descomplicar de uma maneira técnica, prática, e que a pessoa, né, o colega que vai assistir, o aluno que vai assistir, saia de cada módulo sabendo o essencial e, se sentir necessidade, né, ou ficar curioso, e entender que existe uma demanda maior que ele precisa, nós temos também os cursos mais aprofundados, a pós-graduação e outras coisas que estão aí por vir. Então, acho que a ideia é, no fim, ter mais colegas cuidando dos nossos pacientes oncológicos para o bem do paciente, que é o princípio nosso da medicina, que guia as nossas, né, condutas e decisões, mas também descomplicar e facilitar o aprendizado usando esse método online, né, que veio para ficar. É mais democrático, né? Ele é plural, ele é granular. A gente pode assistir, né? A nossa vida é super corrida, então a gente pode assistir no intervalo ali de uma passagem de plantão. A gente vai está criando plataformas mais interativas, então acredito que a gente quer e tem certeza que vai conseguir alcançar esses objetivos e ajudar, né, no fim, nossos pacientes a serem atendidos da maneira que precisa, né? Carol, então acho que nosso tempo aqui acabou, né, para falar. Acho que a gente espero que a gente continue, a gente vai continuar, né, com os nossos encontros. A gente já deixou mais um aí de chamada, né, produção, para fazer, que é o de pesquisa em cardio-oncologia. A gente vai trazer as informações das lives de lançamento, né? Em breve teremos mais informações. Sigam o nosso canal, os nossos canais no Instagram, no YouTube, que a gente vai trazer informações, e quem ficar ligado, antenado, vai saber antes, com promoção. Eu tô falando muito. Para variar. Então, fiquem acompanhando a gente, né? Obrigado a todos que nos assistiram. Carol, uma mensagem, um pensamento, o que você, né, gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo, assistindo?
Obrigada, pessoal. Obrigada por estar aqui conosco. A gente poderia ficar horas aqui falando, porque vocês percebem a paixão que a gente tem pelo tema. Mas eu acho que hoje, com a democratização do conhecimento, a gente tem muita ferramenta à disposição. A dica que eu daria para quem quer aprender, não só sobre cardio-oncologia, sobre qualquer assunto, é sobre ficar atento à fonte que você está ouvindo. Né? Tem aquele ditado que diz que você sabe que você aprendeu bem algum assunto muito complexo se você for capaz de explicar aquilo para uma criança de 5 anos. Uhum. Então, o nosso curso Essentials de Cardio-Onco, por exemplo, embora seja um curso que a gente tentou fazer o essencial, a gente precisa partir de uma profundidade para filtrar aquilo e para fazer um curso desse perfil. Tem muita gente fazendo curso por aí maravilhoso, mas tem muita gente fazendo cursos rasos, que se dispõe a ensinar certos assuntos, mas que acaba ficando muito, muito vago. Então, esse é o objetivo maior, não só meu e seu, mas da Galen como um todo, é trazer realmente o state of the art, o estado da arte para os nossos alunos, e fiquem conosco, que não só a cardio-onco, mas as habilidades humanas, não posso dar spoiler, mas os meus olhinhos aqui já brilham. Sai até estrelinhas de você, Carol, quando fala de habilidade humana. A gente vai ter muito conteúdo. Soft skills, né? Exato, a gente vai ter muito conteúdo legal de várias outras áreas, não só da cardio-onco, e é a paixão pelo ensino que nos move, né? Então, com certeza. Não, esperamos vocês em várias outras oportunidades. Isso, então... É isso, né? A gente é apaixonado pelo que faz, adora compartilhar isso, e o nosso objetivo aqui é sempre fazer o melhor pelos pacientes e trazer qualidade, ensino de qualidade para todos. Exato. Né? Acho que essa é a nossa grande máquina e motriz que leva a gente para ir fazendo e fazendo e fazendo, né? Até quando der. Então, obrigada a todos, até a próxima. Fiquem com a gente, siga o canal, segue a gente no Instagram, que as novidades vão estar por lá, acessem o site, né? Todas as plataformas, que vai ter muito conteúdo bacana para todos vocês. Tchau, tchau.